E muito dessa volta do Superman, muito do futuro do universo DC Comics, vai passar por James Gunn, Leonardo Pereira. Eu sei que o senhor tem opiniões polêmicas a respeito desse assunto, mas hoje, no dia que sai o trailer do especial de Natal do Guardiões da Galáxia, a DC vai lá Curioso, né? e Curioso, anuncia né? que o James Gunn é o seu Kevin Feige, é o cara que vai ser... Foi o próprio Gunn que vazou primeiramente o trailer do Ele... Guardiões. Sim, sim, sim. E ele também foi quem chegou lá e confirmou no Twitter que a notícia que ele vai presidir o DC Studios é verdadeira. Então ele vai ser o responsável pela parte criativa de filmes, séries e animações do DC Studios. E vai ter também o Peter Safran, que é o diretor executivo aí, produtor de várias coisas, como todo o Invocaverso. Ele também já produziu Shazam 1 e 2, Aquaman 1 e 2, o Esquadrão Suicida, o Peacemaker. Então ele já tem primeiro aí uma relação com o James Gunn, já tem relação com a Warner, já entregou muito dinheiro à Warner com os filmes, né, do Invocaverso, e agora vem para... Ele vai comandar a parte mais executiva, né, a parte lá de contratações, de dinheiro, que está dando um problema grande para a Warner. Eles estão cancelando projetos alucinadamente para economizar. E o James Gunn vai ficar mais com a parte de construir o universo, de definir quais serão os filmes, quais são os personagens que vão aparecer. E aí, Léo Pereira, fala aí para os seus pontos positivos e os negativos dessa escolha do James Gunn como Kevin Feige da DC. Eu vou começar com os positivos. Eu gosto muito do James Gunn. Eu acho um grande diretor, um cara que tem uma assinatura muito bem definida. Quando tu vê um filme do James Gunn, tu sabe que o filme é dele. O tom cômico, a maneira de filmar, o ritmo narrativo, ele é bem definido. O James Gunn é um bom diretor. Para mim é um excelente diretor, eu diria. Fez Guardiões, fez recentemente o Esquadrão Suicida, então ele tem essa veia mais cômica, mais humorística, também com uma pegada musical, que eu acho bem interessante de abordar. Só que o problema do James Gunn é que ele, acima desse universo, ele não pode usar o jeito que ele faz os filmes dele num universo inteiro. Porque não encaixa o estilo de narrativa do Gunn com um Superman, por exemplo. Com um Batman. Apesar que o Batman vai ter 2 versões, provavelmente. Aí. Então, eu acho que se não for o James Gunn dando a palavra em tudo, ele só controlando de cima, organizando, pode ser muito positivo, porque é um diretor que entende muito de quadrinhos, de HQs, ele tem muito conhecimento daquilo ali, tanto que o Esquadrão Suicida e o Peacemaker, além do Guardiões, que são núcleos de personagens bem C, D, E dos quadrinhos, ele tem muito conhecimento e ele sabe abordar os personagens. Ou seja, ele, dentro dessa cabeça aí platinada, tem muito conhecimento, muito conteúdo sobre quadrinhos. Ou seja, se ele ficar de cima manipulando ali, eu acho legal. Eu acho interessante. Só que se for botar a mão em todo o projeto e ficar com a cara de James Gunn, eu acho que vai dar problema. Eu acho que vai perder um pouco do tom de vários personagens da DC que não são que nem a Marvel. Os personagens da Marvel, eles quase todos têm uma veia cômica, mesmo sendo abordados de formas diferentes. Já os da DC, não. O Batman não pode ter uma veia cômica. O Batman não pode fazer piadinha. Apesar que o do Ben Affleck chegava a fazer na do Joss Whedon lá, na Liga da Justiça do Joss Whedon. Então, mas eu acho que ele é um bom nome. Eu acho que ele é um começo. O Frazan é o nome do cara. Safran, é isso, né? Safran. Safran, invertido, desculpa. Safran, ele é uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro. O Invocaverso que ele fez junto com o outro James, o James Wan, ele fez muito dinheiro. Com os 3 filmes, com a Freira, com Annabelle, com qualquer coisa, qualquer boneco que eles inventavam de colocar num filme e depois transformar isso colocar numa Invocação do Mal e transformar em filme, dava muito dinheiro. E não é pouco dinheiro. Muito dinheiro, com pouca grana investida. Ou seja, ele é uma máquina, ele desenvolve muito bem os projetos dele, até o Aquaman, por exemplo. O Aquaman passou do bilhão. Passou do bilhão. Isso é algo muito inesperado. Ou seja, ele sabe contratar, ele sabe como utilizar o marketing
e ele sabe o que ele pode entregar. Ou seja, eu acho que o Safran e o Gunn são uma boa dupla. É um início da DC, só que tem que ter esse cuidado, tem que dar umas rédeas pro James Gunn. Se deixar ele se passar um pouco, se deixar ele exagerar um pouco no tom dele em tudo, aí eu acho que vai dar problema. Mas se não, se ele for só o cara, o manager realmente, o Kevin Feige, que só dá os pitacos e vai organizando, eu acho que tem muito potencial para dar bom. E querendo ou não, Eider, é um primeiro passo excelente. Dado o retrospecto recente da Warner /DC, ter o James Gunn e ter o Safran é excelente. Porque são dois ótimos nomes para tu desenvolver um universo Pra que quem não parece que tinha está se nada, organizando. né? Não, e para quem teve nomes aí anteriores, não é querer falar mal do Zack Snyder, mas o Zack Snyder é a mesma coisa, que se tu botar o James Gunn dirigir todos os filmes, vai dar problema. O Zack Snyder dirigia todos os filmes, ele não era o Kevin Feige só. Ele queria ser o controlador de tudo. E aí que tá errado. É isso que eu acho que seria muito complicado se fosse o Gunn nesse caso. Mas eu prefiro muito essa dupla de qualquer outra coisa que apareceu na Warner DC nos últimos anos. Fiquei empolgado, não vou mentir. Ó, o The Batman mandando aqui que o James Gunn sabe muito bem escrever roteiro, acho que na construção de universo vai dar bom, mas o tom não dá, né? Não funcionaria para uma Liga da Justiça. Eu acho realmente isso, que ele, para estabelecer o universo, vai ser muito bom, mas, claro, aí vai ter que ele direcionar, né? Provavelmente o Safran que vai fazer isso, fazer a contratação dos diretores, enfim. Tem muita gente ali, né, no círculo da Warner Bros. Que dirige filmes menores e eles podem acabar aproveitando para colocar nos filmes maiores. Acho que De vai principal, a gente nessa tem. linha. Desculpa, Eider. De principal, a Não, gente não. tem nesse momento diretores ligados à Warner, é o Matt Reeves e a Patty Jenkins, né? Nesse momento. De grandes nomes, assim, ligados à Warner, que poderiam assumir um projeto desse nível. Mas eu acho que esses. A Mulher Maravilha deve ser integrada nesse universo. Mas o The Batman, do Robert Pattinson, eu acho que não. Acho que vai ficar Eu acho afastado. O que vai ficar Coringa também. afastado, Coringa também. Então vai ter em tela, talvez isso gere confusão, mas vai ter, por exemplo, no mesmo ano pode ter 2 Batmans na tela. Sim. E completamente histórias totalmente diferentes, tons totalmente diferentes. Vai ser bem interessante de acompanhar como vai ser o desenvolvimento desse DCU e também dos filmes secundários aí, dos filmes paralelos que tem o seu núcleo fechadinho no próprio enredo. Exatamente. E aqui o estalo do Thanos falando que acho que o James Gunn ia mandar alguma coisa relacionada com o espaço, já que ele fez com Guardiões da Galáxia. Pode ser e pode não ser também, né? Ele pode querer ir para outro lado totalmente diferente, justamente para se distanciar do que ele fez na Ele tem um Marvel, filme, mas né? Ele tem um filme para ser lançado na Marvel ainda, no início do ano que vem. tem o especial de Natal agora e em E maio o Guardiões 3. Guardiões 3. Então ele vai fazer toda a campanha de marketing de Guardiões 3 já organizando o universo de si. Isso é muito louco de pensar, né? Mas tô assim, não é que eu tô confiante, mas eu tô pelo menos esperançoso de que a DC pode começar a tomar um rumo. E agora o primeiro pepino, acho que eles têm que ir aí para resolver, né? É Ezra Miller, é o Flash. Ver o que eles vão fazer. Acredito que o recast do Ezra Miller vem. Sim. E agora tem que torcer para eles começarem a acertar no casting, né? Porque chega de problema, muito ator Estão problema. acertando. Né? Nos últimos, agora, mais recentemente, eles começaram a acertar, melhorou um pouquinho o casting da DC. Mas é que também não dá para adivinhar, né? Que o Ezra Miller ia meter o louco. Do nada. A gente não sei lá, ele não parecia um ator perfeito pro papel. Mas também não parecia ser essa aberração que ele se tornou. Exatamente. E agora, Léo, mais alguma coisa para acrescentar de DC? Eu acho que o ponto que vai ter muito The Rock envolvido também, tá? A mão do James Gunn vai ser grande, mas o The Rock vai ter a mão ali também. Eu acho que o Henry Cavill vai ser muito influente, a própria Gal Gadot. Esses grandes nomes, eles vão ter um papel essencial nesse desenvolvimento do DCU. Sendo bem sincero, vai ser mais diferente do que é na Marvel, que apenas uma mente ali em cima controla e as outras vão seguindo as ordens. Eu acho que nessa aqui vai ser um trabalho mais em conjunto, tendo talvez a decisão final nas mãos do Gunn. Mas, de forma geral, vai ter... Porque tem grandes nomes, né? Tem grandes atores envolvidos, grandes atores que podem ser diretores. O próprio Ben Affleck, por exemplo, se ele for utilizado, é um cara que, como diretor, é muito né? bom diretor. Então,
E tem gente ascendendo, The Rock é um cara muito talentoso. Vamos ver. Então, só pra gente terminar mesmo, né? Toda aquela história lá de que o Superman ia ser substituído pela Supergirl, que o Batman ia ser substituído pela Batgirl, acho que tudo isso vai por água abaixo agora, né? A gente já teve a volta do Henry Cavill, filme da Batgirl cancelado, acho que tudo isso era um sinal de que as coisas estavam Decisões mudando. esquisitas, né? Muito Vamos falar a verdade, eram esquisito. decisões esquisitas, parecia que estavam indo numa contramão da realidade de cinema atual. Tem grandes nomes na DC que tu não pode pegar e mexer. Eu acredito que não pode tirar do universo completamente. Dá para inserir a Batgirl, dá para inserir a Supergirl em algum momento, com certeza. São personagens bem interessantes, mas também não dá para trocar, simplesmente substituir. Vamos parar de fazer Batman, vamos botar Batgirl. Acho que não dá. Exatamente.